bênção, como foi na primeira parte, tá bom? Então, irmão Roberto, vamos aproveitar, já pode dar a sua introdução, já comece aquilo que você deseja compartilhar com a gente, com certeza temos vários assuntos para tratar aqui, não é verdade? Fique à vontade. Ok. Eu lamento que tenha dado esta travada aí, mas agora vocês me ouvem bem? Me ouvem bem? Estou Tá ouvindo bem. bem. Então, Shabbat Shalom, Lekulá, um Shabbat de paz para todos. Mesmo, desculpem esse desencontro que aconteceu com a tecnologia aí. Aconteceu também no sábado passado, como o pastor Alexandre diz, nós estamos aprendendo aqui com tudo isso, né? Sábado passado foi minha primeira experiência com live, eu nunca tinha feito isso, né? Normalmente eu gravo a mensagem faço um vídeo, faço o upload no YouTube e as pessoas a igreja acaba passando, né? Mas vamos ver. Muito bem. Na live passada, eu tracei um panorama da história de Israel, procurando deixar claro a legitimidade do povo judeu sobre aquelas terras. Nós sabemos que, biblicamente, a terra pertence a Deus. E Deus dá a terra a quem Ele quiser. E Ele deu aquelas terras ao povo de Israel. Então, se alguém quiser reclamar alguma coisa, que reclame com Deus, né? Que vá discutir com Deus. E uma vez, então, que nós ultrapassamos esta questão da legitimidade da terra, nós vamos, então, ao segundo ponto. E o segundo ponto é como que o mundo encara, nos dias de hoje, a geopolítica de Israel. E eu quero começar essa live com uma anedota, né? Uma anedota, uma piada, como se diz, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o judeu é praticamente o único povo do mundo que faz piada sobre si mesmo mais do que faz com outros, né? O brasileiro normalmente faz piada com quem? O brasileiro faz piada com o português. Né? O português faz com o espanhol aqui do lado. Os americanos fazem piada com os ingleses fazem com os franceses, né? E por aí vai. Já os judeus não. Os judeus não fazem piada com os árabes, os judeus não fazem piada com os alemães, né? Não, os judeus eles fazem piada com eles mesmos. Eu tenho até um livro interessante aqui. Esse livro é Anedotas de Judeus que o meu pai me contou. Né? É um judeu, é um judeu que conta diversas piadas de judeu falando de judeu. Mas o que eu quero é interessante que esse livro foi editado em Portugal e o prefácio foi feito por uma historiadora judia bastante conhecida aqui, chamada Esther Muxnik. Ela é muito conhecida aqui em Portugal, é uma estudiosa, obviamente, das coisas ligadas aos judeus, e ela comenta na abertura, no prefácio desse livro, né, que o judeu, em primeiro lugar, ri de si mesmo. Então, essa piada é uma piada que serve para fazer uma introdução a essa nossa palestra, né? E a anedota, essa piada, diz que no início da perseguição aos judeus na Alemanha, mais ou menos ali na época da Noite dos Cristais, um rabino entrou num trem e ele encontrou um membro da comunidade dele lendo um jornal antissemita. Lá estava o Jacob
lendo um jornal antissemita. O rabino achou estranho aquilo e perguntou: Ô, Jacob, estás aí a ler um jornal antissemita? Aí o Jacob virou para o rabino e disse bem assim: Ah, rabino, eu desisti de ler os nossos jornais. Os nossos jornais só têm notícia ruim. Os nossos jornais só têm notícia ruim. No nosso jornal, Hitler está cada vez mais poderoso, as famílias estão fugindo da Alemanha, as fronteiras estão se fechando, só tem notícia ruim. Esse jornal, não, esse jornal eu gosto. Esse jornal só tem notícia boa, aqui nós somos poderosos, aqui nós somos ricos, aqui nós somos donos de todos os bancos, nós dominamos a Alemanha. Rabino, eu prefiro esse jornal aqui. Olha, obviamente que esta é uma piada, mas essa é uma piada que envolve mitos a respeito do povo judeu. E eu duvido que exista, a nível mundial, um povo que envolvido em tantos mitos, com a história envolvida em tantos mitos, quanto o povo judeu. Não seria mal se esses mitos fossem inofensivos, se fossem mitos que ficassem só na esfera das piadas. O problema é que não fica. O problema é que não fica. O problema é que esses mitos eles extrapolam a esfera das rodinhas de amigos e esses mitos são transportados para decisões políticas internacionais. E aí a coisa complica. Como é que nós podemos lidar com assuntos que impactam a vida de toda uma nação baseado em mitos? E é isso que tem acontecido, infelizmente. E em relação a Israel, tem mitos que envolvem o Brasil, tem mitos que envolvem a União Europeia, a ONU, os Estados Unidos. E, evidentemente que nesse balaio todo, quem tem menos peso, o ator menor, é o Brasil, né? Mas quando mexe com gigantes como os Estados Unidos, como a ONU, aí a coisa complica um pouco. Por exemplo, vamos começar pelos Estados Unidos. 10 em cada 10 antissemitas, eles costumam dizer que o Estado de Israel é uma invenção americana. Os americanos que inventaram a questão do Estado de Israel. Que o Estado de Israel só foi restaurado por conta das pressões americanas. Eu não tenho dúvida, viu, de que os Estados Unidos eles tiveram um papel importante na aprovação da Resolução 181, que é a resolução da ONU que estabeleceu a partilha da Terra Santa após o final da Segunda Guerra Mundial. Seria ingenuidade dizer que não. Teve um papel fundamental, sim. Os Estados Unidos, juntamente com a Grã-Bretanha e com a União Soviética, eles foram os grandes vencedores da Segunda Guerra, e quem vence uma guerra dá as cartas. Então, os Estados Unidos tiveram, sim, importância, mas eles não exerceram o poder que tinha, a influência que tinha, da forma que dizem por aí. O próprio presidente americano, na época, que era o Harry Truman, ele disse que, naquela altura, ele disse que os Estados Unidos não iriam exercer pressão sobre os votos de outros países. Ele não ia procurar manter-se o mais neutro possível. E a pressão interna sobre o Harry Truman era muito grande. Havia uma pressão muito grande, pró e contra. E a pressão contra vinha dentro do seu próprio gabinete, que estava rachado, o gabinete estava dividido.
o principal, o principal secretário do Truman, chamava-se James Forrestal, ele era contra. E ele não era um secretário qualquer, ele era o secretário de defesa. James Forrestal, secretário de defesa, era contra o estabelecimento do Estado de Israel. E todos nós sabemos que, num período pós-guerra, um secretário de defesa tem um peso, é um cargo estratégico muito forte, tem um peso muito grande. O Forrestal, ele achava que o sionismo, o movimento sionista, poderia apresentar uma ameaça para a questão dos estoques de petróleo americano. O Forrestal, ele achava que uma aproximação com os sionistas atrapalharia, prejudicaria a posição estratégica de Israel no Oriente Médio. Outro grupo que era contra também era o Pentágono. Imagine, o Pentágono era contra. Né? Os generais do Pentágono, eles achavam que se os Estados Unidos apoiasse o início do Estado de Israel, a restauração do Estado de Israel, isso levaria com que os árabes passassem todos para o lado da União Soviética. E é bom nós lembrarmos que a Guerra Fria, ela começa com o Truman, ela começa um ano antes dessa votação na ONU. Ou seja, se tinha uma coisa que os generais do Pentágono não queriam conversa, era com essa fragilidade do relacionamento com a União Soviética. Na opinião do Pentágono, a melhor coisa que o Truman podia fazer era dar uma de Pilatos, lavar as mãos e deixar que os judeus resolvessem os seus problemas sozinhos. E uma das provas de que os Estados Unidos não exerceram o seu poder para pressionar é que 4 países que eram alinhados aos Estados Unidos, 4 países próximos das políticas norte-americanas, eles não votaram a favor de Israel. Cuba e Grécia votaram contra. E Cuba, na época, era alinhada aos Estados Unidos. Cuba pré-Fidel Castro. E Cuba e Grécia votaram contra. Outros 2 países que eram bem alinhados dos Estados Unidos, que foi El Salvador e Honduras, eles se abstiveram. Normalmente, os países alinhados, eles fecham questão. E os Estados Unidos não forçou ninguém a fazer isso, mesmo sabendo que cada voto contava, cada voto era importante. Outra coisa que dizem também é que, do ponto de vista dos Estados Unidos, só a comunidade judaica, que chamam de o lobby judaico, é que eram responsáveis por esse apoio na época. É outro mito também, é outro mito. O Gallup fez pesquisas na época, o Instituto Gallup fez pesquisas na época, e pesquisas de opinião pública na época mostravam que 65% dos americanos apoiavam a criação de um Estado judeu. E esse apoio não era aquele apoio que é manifestado, sabe, quando o pesquisador chega com a prancheta assim e pergunta, daí, a favor ou contra? E a pessoa, coloca qualquer coisa. Não, esse apoio, nos primeiros meses de 1947, um ano antes, janeiro, fevereiro e março, só nesses 3 meses, a Casa Branca recebeu, preste atenção, a Casa Branca recebeu 62.850 cartões postais pedindo que o Truman reconhecesse Israel. Além desses 62 mil, quase 63 mil postais, chegaram na Casa Branca
1.100 cartas, 1.400 telegramas, tudo pedindo que o Truman usasse o seu poder para que os Estados Unidos influenciassem as nações a votar em prol da criação do Estado de Israel. E sabe qual foi a reação do Truman diante dessa avalanche de correspondências? O Truman, ele disse que a vontade que ele tinha era de fazer uma pilha, regar com gasolina e tacar fogo. Então, para vocês terem uma ideia de como era os Estados Unidos não estava tão alinhado quanto os mitos querem fazer essa ideia. Quem estuda a história sabe que os políticos dos Estados Unidos não exerceram seu poder. E que o povo dos Estados Unidos apoiou, sim, a criação do Estado de Israel. Outra coisa que eu costumo ouvir também e ler é que os Estados Unidos sempre apoiaram os judeus. Desde o início de Israel, do Estado de Israel, que os Estados Unidos apoiaram. Eu digo uma coisa para vocês, olha, eu não tenho nada contra livros espirituais, sabe? Livros de estudos bíblicos, eu não tenho nada contra, não. Eu tenho até vários deles aqui na minha biblioteca, eu tenho vários deles. Tem esse aqui, por exemplo, do Meno Kalischer, Jesus no Antigo Testamento, a identidade do Messias. Eu não tenho nada contra os livros espirituais. Mas os livros espirituais que eu gosto mais de ler mesmo são aqueles 66 que são publicados pela Trinitariana, né? Normalmente, as minhas leituras são as leituras da Bíblia. E quando eu vou para a literatura, eu gosto muito mesmo de livros históricos ou biográficos. Os livros históricos ou biográficos. Eu li um livro muito interessante que é a biografia de um inglês que foi preso num campo de concentração. Eu li a biografia da Anne Frank, não o diário da Anne Frank, mas a biografia da Anne Frank. Eu acho muito interessante também uma biografia que eu vi do responsável pela tentativa de assassinato do Hitler na famosa Operação Valquíria. A biografia desse comandante é muito interessante. E um outro livro muito bom que eu vi também foi a biografia do Roosevelt durante a Segunda Guerra Mundial. E é claro, há um livro que é publicado no Brasil, que é muito bom, que é a biografia de Jerusalém, né? A biografia de Jerusalém. Eu gosto de ler biografias, mesmo que sejam biografias de pessoas que eu não simpatizo, né? Jimmy Carter, vou falar um pouco daqui a pouco sobre ele, uma pessoa que não tenho a menor simpatia, mas eu achei interessante ler a biografia dele. Agora, a biografia que mais me impactou nos últimos tempos que eu li foi a biografia do Shimon Peres. A biografia do Shimon Peres, que foi uma figura importantíssima na história do Estado de Israel. Não é o meu político preferido, não. Mas ele teve uma importância crucial na estabilização do Estado de Israel. Não é no estabelecimento, é na estabilização. Uma vez que o Estado estava estabelecido, ele tinha que ficar estabilizado. E nesse ponto, o Shimon Peres teve uma importância muito grande. Do ponto de vista político, os meus, digamos, ídolos, os meus ídolos em Israel é, evidentemente, o Ben-Gurion, né?
a Golda Meir, fantástica história da Golda Meir, o Ariel Sharon, antes da retirada de Gaza, e o Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, esses são os grandes nomes que eu gosto na história de Israel. Agora, é indiscutível que o Shimon Peres teve uma importância incrível na história de Israel. E lendo a biografia do Peres, lendo a biografia dele, nós podemos perceber como foram difíceis os primeiros anos da nação de Israel. E nós podemos ver também como que os Estados Unidos tiveram um papel secundário nesse período da história. Se os Estados Unidos tiveram um papel relevante nesse período, esse papel foi contra o Estado de Israel e não a favor do Estado de Israel. Por exemplo, quando aconteceu a Guerra da Independência, ela começou em maio de 48 e vai até março de 49. Quando aconteceu a Guerra da Independência, os Estados Unidos não moveram uma palha para ajudar Israel. E o que é pior, eles ainda mantiveram um embargo da venda de armas que proibia que armas fossem vendidas para o exército que tinha sido recém-montado. O que os Estados Unidos fez no início foi uma covardia para com Israel. Hoje nós sabemos que é comum a gente ver os Estados Unidos exercendo o poder de veto que ele tem nas reuniões do Conselho de Segurança da ONU, e ele diversas vezes já exerceu seu poder de veto pró-Israel. Mas no início não foi assim. No início não foi assim. Sabem quando foi a primeira vez que os Estados Unidos exerceu o direito de veto, o direito de veto a favor de Israel pela primeira vez? Em 1972. Eu já tinha 12 anos na época e o Estado de Israel já tinha 24 anos. Foi só aí que os Estados Unidos usou pela primeira vez o direito que ele tinha de veto a favor de Israel. E o presidente a essa altura era Richard Nixon. Nixon que é tão desprezado porque a esquerda conseguiu destruir a imagem dele, né? Mas foi a primeira vez que foi um veto foi usado a favor de Israel. Os governos anteriores, Truman, Eisenhower, Kennedy, Lyndon Johnson, nesse período todo, os Estados Unidos se mantiveram caladinhos em relação a Israel no Conselho de Segurança da ONU. No início do moderno Estado de Israel, vocês sabem quais foram os países que foram os principais amigos do Estado de Israel? Alemanha e França. Pensou que coisa? Dois países que foram tão fundamentais no Holocausto, na Shoah, depois no início do Estado de Israel, foram os dois países que mais ajudaram. Evidentemente que nós dizemos, né, graças a Deus, o Estado de Israel se estabeleceu, mas Alemanha e França foram usadas por Deus de forma fantástica nesse período. O Estado de Israel, ele conseguiu estruturar o seu exército para enfrentar as primeiras guerras, graças ao apoio que recebeu da Alemanha e da França. E mesmo, voltando para os Estados Unidos, mesmo quando os judeus venciam as guerras, os Estados Unidos entrava ali para
jogar água na fervura, como nós dizemos, né? Mas eles entravam de uma forma que beneficiava mais os vencidos do que o vencedor. Beneficiava mais os adversários de Israel do que Israel. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na Guerra do Sinai. A Guerra do Sinai, também chamada de Guerra de Suez, aconteceu no final de 1956, e como praticamente todas as guerras que envolvem Israel, a Guerra do Sinai foi uma guerra defensiva. Israel defendia os interesses estratégicos na região de Eilat, depois que o presidente egípcio, o Gamal Abdel Nasser, ele havia nacionalizado o canal de Suez, estrangulando a economia israelense. E aí, então, acontece a guerra do Sinai. O Egito poderia ter sido arrasado, aniquilado nessa guerra. Mas quando Israel conquistou toda a península do Sinai e quando ele estava prestes a invadir, a chegar no Cairo, o Eisenhower chegou, presidente americano, tipo, sabe, tá bom, pessoal, vamos parar por aqui, todo mundo já aprendeu a lição, vamos fazer aqui um cessar-fogo, virou para o Nasser. Egito, você promete parar com tudo isso aí, promete parar de atacar Israel, né? Prometo, estava perdendo, estava prestes a ser invadido. Prometo. E virou para Israel. E vocês? Vocês devolvem o território que vocês devolvem? Israel não tinha alternativas. E toda aquela região que ele havia conquistado na guerra, ele acabou por devolver. Olha, foi uma tolice. Os aliados de Israel na guerra do Sinai tinha sido a Grã-Bretanha e a França. Só que Grã-Bretanha e França eram devedoras aos Estados Unidos, porque é quem tinha salvo eles na Segunda Guerra. Então eles foram obrigados a baixar a cabeça, Israel foi obrigado a baixar a cabeça e foi obrigado a abandonar o Sinai em troca de uma promessa de paz feita por Gamal Abdel Nasser. Sabem qual foi o resultado desse acordo? A Guerra dos 6 Dias. Voltou a ter novamente uma guerra. A situação mesmo só vai começar a pender para o lado de Israel, só vai começar a pender pró-Israel quando surge um nome na história aí. Henry Kissinger. Com o surgimento de Kissinger, a partir de meados de 1968, a coisa começa a virar pró-Israel. E depois, no início dos anos 70, o Nixon, depois vem o Reagan, depois vem os Bushes, o pai e o filho, né, intercalados, é claro. Mas Kissinger, ele teve um papel importantíssimo nesse período. E essa, por sinal, é uma biografia que eu estou devendo a mim mesmo, ainda não li a biografia do Kissinger. Houve uma pausa nesse meio tempo aí, uma pausa que foi no governo do Jimmy Carter, uma pausa que foi desastrosa para os Estados Unidos, foi desastrosa para Israel, foi desastrosa para o mundo todo, né? Mas mesmo durante os governos Clinton e Obama, a relação com os Estados Unidos, desde então, passou a ter uma relação de equilíbrio. Mas mesmo os Estados Unidos tinha governantes
favoráveis a Israel, pró-Israel, não significava dizer que as coisas estavam 100% garantidas, não. Por exemplo, em 1981, o Ronald Reagan ele suspendeu um acordo de cooperação que ele tinha depois que Israel conquistou o norte, conquistou as colinas de Golã. E o Reagan suspendeu o apoio que estava dando, né? Depois, o próprio Reagan ele vai suspender uma entrega de aviões que Israel havia comprado por causa da crise que aconteceu, a crise do Líbano. Em 91, o Bush pai, ele dificultou os apoios que os americanos davam no processo de absorção dos judeus que estavam vindo da antiga União Soviética, o processo de aliar, que precisou de muitos recursos para alocar esses judeus. Os judeus que estavam vindo da Etiópia, e os Estados Unidos tinham um acordo para ajudá-los aí, e o Bush pai suspendeu esse acordo justamente por causa dessa política de assentamento que o Alexandre falou há pouco, da expansão dos bairros na periferia do território de Israel. E tanto o Clinton quanto o Bush filho, o Obama, como eu disse, tiveram então altos e baixos, idas e vindas nessa relação com Israel. Vem melhorar substancialmente, evidentemente, com o surgimento do Donald Trump. O Donald Trump é que tem uma mudança espetacular na relação com Israel, né? Então, estamos vivendo esses novos tempos e infelizmente, enfrentando todo tipo de sabotagem possível, e ainda vem muito mais sabotagens por aí, viu? Eu fiz um amigo recentemente, um português que imigrou para os Estados Unidos. Olha, ele imigrou para os Estados Unidos em 1966. E ele está voltando agora. Então, ele teve praticamente a vida toda dele nos Estados Unidos. E ele comentava comigo como que os Estados Unidos estão numa espiral decrescente, como os Estados Unidos está afundando. E ele pegou e falou assim, olha, a sorte dos Estados Unidos é que apareceu o Donald Trump. E que deu esse fôlego. E ele disse, seria desastroso para os Estados Unidos se, porventura, o Donald Trump não vier a ser reeleito, né? Então, para o Estado de Israel, o Trump, por tudo que ele fez, por toda a relação que ele tem com o Estado de Israel, foi realmente está sendo um dos bons períodos para Israel. Então, pelo que nós podemos ver, os Estados Unidos são, sim, friends de Israel, mas nem sempre best friends, né? Ele fica aí no meio termo. Quanto à ONU, a ONU já é uma coisa complicada. A ONU é uma coisa muito complicada, né? A única palavra que me vem à mente quando eu penso na ONU é imbróglio, né? A ONU é um imbróglio. Aqui em Portugal há uma expressão que diz barafunda, né? Barafunda, é uma confusão a ONU, né? Ela foi uma instituição importante, ela foi um mecanismo usado por Deus para a restauração do Estado de Israel, para a concretização da profecia de Ezequiel 37, indiscutivelmente a ONU foi, mas desde então a ONU tem sido uma pedra de tropeço para Israel. Eu acho engraçado quando alguém diz que a ONU foi criada para que o Estado de Israel fosse criado. E tem quem diga isso, viu?
Ora, o Estado de Israel existe apesar da ONU. Se dependesse só da ONU, o Estado de Israel não existiria mais. E isso não é de agora, não é recente, não. Desde os primeiros anos da ONU, que ela tem, parece que, uma predileção em discutir coisas relacionadas a Israel. E sempre se posicionando contra. De 1948 até o ano passado, o Conselho de Segurança da ONU adotou cerca de 100 resoluções especificamente, diretamente, sobre a questão do conflito árabe-israelense. Nenhuma outra nação do mundo recebeu tanta atenção da ONU. E a balança, ela pende de tal forma contra Israel que até mesmo secretários gerais da ONU são obrigados a admitir isso. Os chefões da ONU admitem isso. Veja, eu vou pegar aqui uma frase que foi dita pelo Kofi Annan, que foi secretário-geral da ONU. Veja o que o Kofi Annan disse em 1998. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu sei que a ONU tem sido vista como tendenciosa em relação ao Estado de Israel. Eu sei que os israelenses veem hipocrisia e padrões duplos no intenso escrutínio dado a algumas das suas ações da ONU, né? Enquanto outras situações não provocam a indignação e a condenação do mundo. Eu sei que os israelenses ficam ofendidos quando os delegados de outras nações saem da sala quando eles se levantam para discursar. Fecha aspas. Isso é o depoimento de um secretário-geral da ONU. O Kofi Annan, ele também dizia que o comportamento da ONU, ele dizia que dava a impressão de uma lamentável parcialidade, uma unilateralidade. O Annan, ele disse também que havia cicatrizes profundas na relação da ONU com Israel. Agora, para mim, a frase definitiva do Annan a respeito de Israel, para mim, a frase definitiva dele é quando ele disse o seguinte: às vezes parece que as Nações Unidas servem a todos os povos do mundo, exceto um, os judeus. Olha, se um secretário-geral da ONU diz isso sobre a própria ONU, o que o Zé Roberto aqui precisa acrescentar? Não acrescenta mais nada. Né? Depois do Kofi Annan veio o Ban Ki-moon. E o Ban Ki-moon, com ele também nada mudou. O Ban Ki-moon, uma vez, numa visita que ele fez a Israel, em 2013, ele disse que a relação da ONU, o relacionamento da ONU com Israel era um relacionamento infeliz. E o Ban Ki-moon, ele completou dizendo o seguinte, olha, existem alguns preconceitos contra Israel, contra o povo israelense e o governo de Israel. Infelizmente, por causa de toda essa situação de conflito, os judeus são criticados e sofrem com esse preconceito. E, às vezes, com essas discriminações. Fecha aspas. Isso palavras de um secretário-geral da ONU. E depois do Ban Ki-moon, veio o português aqui, esquerdista, viu? Esquerdista aqui, Partido Socialista, Antônio Guterres, que é o atual,
e que também é um dos mais apagados secretários gerais que a ONU já teve. E logo nos primeiros meses do secretariado contra Israel, e nesse período, nenhum outro conflito em todo o mundo recebeu outras condenações. Ou seja, Kofi Annan era secretário-geral, ele percebia tudo, ele entendia tudo, ele sabia de tudo, mas não fez nada. Ban Ki-moon sabia dos preconceitos e nunca fez nada. Antônio Guterres pegou o bonde andando e mantém o bonde andando. Eles nunca fizeram nada e nunca farão nada em relação a Israel por uma razão muito simples. Quem manda na ONU são os árabes. São os árabes que mandam na ONU. São os inimigos de Israel. E aqueles que têm medo dos inimigos de Israel. São reféns. A União Europeia, por exemplo, é refém. E a União Europeia? Os dois últimos tópicos aqui, rapidinho. A União Europeia, um escritor, foi muito famoso nos anos 80, quem é mais velho aí vai lembrar desse escritor, os jovens hoje só conhecem do Harry Potter para cá, né? Mas nos anos 80, quando ainda havia uma boa literatura, teve um escritor checo chamado Milan Kundera. Ele escreveu um clássico, um livro muito, muito lido na época, chamado A Insustentável Leveza do Ser. O Milan Kundera, ele recebeu o prêmio, o Jerusalem Prize, um prêmio de literatura israelense. E em 1985, quando Kundera foi receber esse prêmio lá em Israel, ele fez um discurso. E no discurso ele disse uma frase que eu acho maravilhosa, que ilustra bem a questão da Europa. O Milan Kundera, ele disse o seguinte, abre aspas aqui, os judeus mantiveram a fé no cosmopolitismo europeu, mesmo quando a Europa lhes falhou de forma dramática. E Israel, a sua pequena terra natal finalmente readquirida, parece-me ser o verdadeiro coração da Europa. Um coração estranhamente localizado fora do corpo. Fecha aspas. Olha, apesar de todo o movimento, apesar de toda a articulação, todo esse movimento esquerdista, antissemita, neonazista, tem tudo isso aqui na Europa. Apesar de todos esses movimentos agirem concertadamente contra os interesses de Israel na Europa, a verdade é que pende ainda pró-Israel a situação na Europa. 35% das importações israelenses saem aqui da Europa. 35% da União Europeia. E 25% das exportações de Israel vêm aqui para a Europa. Ou seja, o Estado de Israel e a União Europeia, eles têm ligações de cooperação em diversas áreas, ciência, tecnologia, turismo, intercâmbios acadêmicos, agricultura, esporte. Vocês sabem, as equipes israelenses, elas participam da Champions, elas participam da Taça da UEFA. As equipas de outros esportes, como basquete, por exemplo, também participam das ligas europeias. E veja aqui uma coisa curiosa. Israel é o terceiro país não membro com maior participação nos programas comunitários europeus.
Terceiro, ele só fica atrás da Noruega e da Suíça, que estão aqui na Europa, mas não fazem parte da União Europeia. E depois vem Israel. Para vocês terem uma ideia. E eu não sei como é que vai ficar agora com o Brexit. Provavelmente Israel vai cair para o quarto aí. Mas a questão do Brexit ainda está muito indefinida. Ou seja, o Milan Kundera tinha toda a razão em dizer que o coração da Europa está em Israel. Milhares de cidadãos israelenses, ou então descendentes, ou eles nasceram na Europa, ou têm antepassados europeus. Ou seja, as afinidades culturais, os laços culturais de Israel com a Europa são fortíssimos. Agora, infelizmente, tem crescido muito a pressão sobre as empresas em relação ao comércio de produtos produzidos nos territórios israelenses que estão ali sob domínio árabe. Tem crescido muito. Se uma empresa israelense está localizada numa dessas novas cidades, junto à fronteira, Judeia, Samaria, ali, os produtos recebem um carimbo de origem não aprovada e eles não são permitidos à venda aqui na Europa. Isso é de uma crueldade tremenda. Interessante que não é uma crueldade para com Israel, não só para com Israel, é uma crueldade também contra os próprios árabes que vivem naquelas regiões. Porque eles trabalham nessas empresas e são boicotados aqui. Um exemplo clássico é a história daquela mega empresa SodaStream. A SodaStream, ela fabricava os produtos dela na Samaria. Mas ela foi forçada a fechar a fábrica. Para a fábrica, sem problemas. Eles atravessaram a fronteira, montaram uma fábrica gigantesca. Por sinal, algumas das pessoas que estão participando aqui da live, eu sei que está aí o Josiel, eu sei que está aí a Lucy, várias pessoas que estiveram conosco na última viagem que nós fomos, nós passamos ao lado da construção dessa nova fábrica, do lado israelense. O que aconteceu? Desemprego de árabes do outro lado, pobreza, o aumento da pobreza. Sabe quem lucrou com isso? A Autoridade Palestina, as ONGs, que continuam mantendo essa população de pobres como massa de manobra. Mas é algo que a Europa tem dificuldade de lidar com isso por conta das pressões que sofre aqui. E, por fim, o Brasil. Eu creio que vocês sabem que o Brasil teve um papel importante na votação da Resolução 181, né? Que decidiu a partilha da Terra Santa. Teve Oswaldo Aranha, ele era o representante do governo do Eurico Gaspar Dutra na ONU, e ele que conduziu a Assembleia, que foi responsável pela restauração política do Estado de Israel. E os judeus não esquecem disso, viu? Oswaldo Aranha é provavelmente o brasileiro mais reconhecido em Israel. Não estou falando conhecido, viu? Conhecido até hoje, por incrível que pareça, é o Pelé. Né? Qualquer coisa lá, Pelé. Né? Conhecido, mas reconhecido, praças, ruas, monumentos, né? É Oswaldo Aranha, o brasileiro mais reconhecido. O Brasil também foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel e ele estabelece relações diplomáticas logo no dia 7 de fevereiro de 1949. Né? Então, tem uma história toda a ligação do nosso país com Israel. Tem uma história de cooperação nas áreas técnicas, nas áreas científica, tecnológica, desde os anos 60. Desde os anos 60, com os governos militares, o Brasil tem parceria que desenvolve
programas de agricultura no semiárido nordestino, com técnicas de irrigação. A ligação do Brasil com o Estado de Israel ela tem sido contínua há muitos anos. Tivemos alguns momentos complicados. Em 75, por exemplo, é uma página vergonhosa da nossa história. Vergonhosa. Em 75, o governo Geisel, no auge da crise do petróleo, e com medo de que os árabes não fornecessem petróleo para o Brasil, e evidentemente pressionado pela ONU, o governo brasileiro votou contra Israel numa das votações mais vergonhosas que já aconteceu na ONU, que foi quando a ONU equiparou sionismo com racismo. A ONU passou a considerar sionismo como racismo. Essa votação ela aconteceu no dia 10 de novembro de 1975 e é um dia que é considerado um dia triste para a nossa diplomacia. Israel podia ter dito, não faz sentido isso, aliás, Brasil. O Brasil podia ter dito, não faz sentido isso, mas o Brasil não fez. Mais do que se calar, o Brasil votou a favor. E essa resolução era tão absurda, que 16 anos depois a própria ONU revogou. Revogou porque não fazia sentido. Em dezembro de 1991, essa resolução vergonhosa foi revogada. Durante os governos do PT, nós então alcançamos os nossos piores momentos, com o Lula no poder e o Celso Amorim na condução da política externa, nós passamos a ser objeto de piada no exterior e situações constrangedoras em Israel. O presidente israelense veio aqui, que era Shimon Peres à altura, né? O presidente israelense veio aqui e ele visitou durante 5 dias o Estado, o Brasil, foi recebido nos principais meios, tudo, e a resposta do Lula foi trazer os iranianos para cá para nos visitar depois. E depois, como havia um acordo, visitou aqui e vamos visitar lá, o Lula vai até a Israel e dá um daqueles exemplos de falha diplomática tremenda, que todos as autoridades que visitam Israel depositam uma coroa de flores no túmulo de Theodor Herzl. O Lula se recusou, mas atravessou a fronteira e foi depositar no túmulo de Yasser Arafat. Então, foram épocas difíceis, e todas as ações defensivas de Israel nesse período eram duramente criticadas pelo governo brasileiro, e o governo brasileiro não dava apoio a Israel na ONU. E o movimento, esse ambiente hostil, ele vai atingir o ponto mais assim sensível em julho de 2014, quando já era aí o governo Dilma, quando o Itamaraty condenou de forma muito dura, de forma muito grosseira, condenou as ações de Israel na faixa de Gaza, dizendo que Israel usava força desproporcional, e foi quando motivou a frase do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, não foi nem o ministro, foi o porta-voz, o Igal Palmore, que ele disse aquela frase famosa, né? Numa entrevista para o Jerusalém Post, ele disse, né? Interessante que é bom pegar a frase toda. O que o Palmore disse, ele disse o seguinte: a decisão brasileira de criticar Israel, a decisão brasileira não reflete o nível de relação entre os nossos países e ignora o direito de Israel se defender. E ele então concluiu dizendo, né,
que a postura do Itamaraty era uma demonstração lamentável de como o Brasil, um gigante econômico e cultural, continuava a ser um anão diplomático. Foi uma declaração que criou, na época, uma confusão muito grande, mas reflete a realidade. Reflete a realidade. E aí veio o Bolsonaro. E eu confesso para vocês que, para mim, até agora, o Bolsonaro tem sido uma grande decepção. Uma grande decepção. Muito discurso, muita promessa e pouquíssima ação. E eu não estou me referindo aqui aos problemas internos, eu não estou me referindo aqui que eu acho que internamente ele tem feito coisas maravilhosas, eu não estou me referindo aqui à forma com que lida com pandemia, não estou dizendo nada disso, não. Estou me referindo aqui, o tema da nossa conversa aqui é geopolítica de Israel, e do ponto de vista da nossa ligação com Israel, o comportamento do Bolsonaro tem sido decepcionante. Né? Durante a campanha, por exemplo, o Bolsonaro disse que, no início de 2018, ele disse que, em respeito a Israel, se ele ganhasse as eleições, ele tiraria o Brasil da Comissão dos Direitos Humanos da ONU. Ele fez uma promessa em palanque disso. E essa Comissão dos Direitos Humanos, na verdade, não é uma comissão das Nações Unidas. Eu costumo dizer que é uma comissão das ditaduras associadas. E o Bolsonaro disse, eu tiro o Brasil. Assumiu e não tirou. E como o Brasil estava terminando o período dele e teria eleições para saber quem assumiria depois, né? Durante meados do ano passado, 2019, a nossa diplomacia fez de tudo para que o Brasil fosse reeleito na comissão. Reeleito. E no dia 17 de outubro, numa entrevista no site ONU News, o embaixador do Brasil na ONU, o Mauro Vieira, do governo Bolsonaro, ele disse que a reeleição era um reconhecimento do país na área dos direitos humanos. Ou seja, o governo Bolsonaro esqueceu Israel, pensou só nos pontos que ganharia junto aos árabes e agora está lá, sentado junto com os árabes. Isso, para mim, é triste. E, por fim, a questão da embaixada. Quantos de nós aqui não vibramos com a possibilidade do Brasil reconhecer Jerusalém como a capital de fato e de direito do Estado de Israel? Eu fui um que me emocionei, escrevi artigo no Notícias de Sião, fiz post no Facebook, mas até agora o que o Bolsonaro tem feito? Tem empurrado com a barriga. Pois bem, amigos, isso é um pouco do muito que eu podia compartilhar com vocês. Eu acho que eu devo ter falado só 10% daquilo que pode ser dito, e mesmo assim, veja a hora que nós estamos. Né? E o que eu sugiro é que vocês estudem mais a questão. Né? O Notícias de Sião tem perto de mil reportagens ou artigos sobre essas questões. As livrarias estão cheias de bons livros, boas literaturas. Eu sugiro biografias. Mas se você quiser conhecer mais sobre o assunto, você tem que investir tempo. Olha, tem um livro aqui, e eu vou dizer, não faça o que esse livro diz. Não faça. O nome desse livro aqui é A História do Mundo para Pessoas com Pressa. A História do Mundo para Pessoas com Pressa, certo? E diz aqui o subtítulo, Os Últimos 5.000 Anos em 200 páginas. E em 200 páginas, a autora pretende contar a história do mundo.
Quando chega aqui na página 169, tem, tem uma página em letra gigantesca e mais 3 linhas do outro lado para explicar a questão de Israel. Quem pega um negócio desse fica mais confundido do que informado. Então, se você quer saber mais sobre Israel, isso não é coisa para gente com pressa. É coisa com gente que resolve afundar mesmo em grandes literaturas para saber o que realmente acontece nessa área, ok? Obrigado, pastor Alexandre Dutra, por esse convite. Foi desafiante e, ao mesmo tempo, gratificante partilhar um pouco do que nós temos estudado, do que nós temos observado com os amigos de Sião. Amigos de Sião que, como dissemos no primeiro encontro, tem um carinho muito grande. Participei com vocês aí, tive o privilégio de iniciar com os amigos de Sião no Ceará, e iniciamos o Amigos de Sião aqui em Portugal. E aqui em Portugal, a história dos Amigos de Sião é espetacular, e eu desejo que um dia o líder dos Amigos de Sião aqui possa ter uma live com vocês também, porque ele tem uma história fantástica. É um antissemita que se converteu, se tornou mais do que alguém que segue Yeshua, ele se tornou um defensor de Israel, alguém que era antissemita. E agora, em agosto, dia 28 de agosto, ele vai ser sagrado pastor. Amém. É uma história fantástica, vocês precisam conhecer. Muito obrigado uma vez mais e que Deus possa nos abençoar a todos. Muito bem, vamos marcar assim. Então, aqui as nossas fontes de leitura, né, o blog Notícias de Sião para todos aqui acessarem, vale a pena, é realmente um curso. São fontes fidedignas, que hoje a coisa mais importante não é mais a informação, e sim a fonte, né? Se é fidedigno ou não. Mas se você tem um pouquinho mais de interesse sobre esse assunto e quer ter um material físico, eu recomendo esse livro aqui, Mitos e Fatos, né? Do Dr. Mitchell Bart, da editora Sefer. Aí, de fato, realmente são 468 páginas, mas, de fato, nós recomendamos esse livro aqui. Você entra na editora e livraria Sefer e você pode encomendar. É uma matéria, em matéria de trabalhar essas questões, o que é mito e o que é fato, esse livro realmente é sensacional e vai abordar aí as raízes de Israel até as atitudes árabes muçulmanas em relação a Israel na atualidade. Então, recomendo esse livro aqui, depois eu vou tirar uma foto e postar lá no Facebook. Bem, vamos então para as perguntas, tem várias participações aqui, o pessoal aplaudindo, agradecendo pela aula, tem aqui a nossa irmã Anaís, a irmã Ana Maria, a Ana Paula, o pastor Zezinho também mencionou aqui, Israel está onde está por causa da soberana vontade de Deus. Não tenho dúvida disso, é realmente isso. Mas, então vamos abrir aqui para alguma pergunta, alguma curiosidade que aqueles que estão conosco até agora gostariam de fazer. Olha, o Samuel disse, falando em biografias, o que dizer de Menachem Begin? Uma figura muito interessante, com certeza. Aí daria uma live, né? Porque, aliás, tem umas questões muito interessantes, né? O Begin era considerado como mais radical, mas foi ele que estabeleceu vários acordos de paz que perduram até hoje. Eu acho que essa coisa de você ficar acusando os outros do que você é, né, e falando que o outro faz, sendo que você é que faz, isso já vem daí dessa época, né, Roberto? Sim. O Begin, eu vejo ele mais como um estrategista, e principalmente em relação aos conflitos. Da mesma forma que o Moshe Dayan. O Moshe Dayan também tem um histórico fantástico, e mais do ponto de vista de estratégias ali, né? Mas de fato um grande nome também, um grande nome. Eu aproveito, Alexandre, para reforçar a questão desse livro, O Fatos e Mitos do Oriente Médio. Realmente é uma das melhores obras que tem na área de desmistificação, é esse livro que você mostrou há pouco. Muito bom.
Exatamente. O Josiel fala a questão econômica, né? Dólar, euro e o boicote a Israel. Você já, acho que já comentou sobre isso. Mas o Idelvani diz: acho que Bolsonaro teria que ter cumprido suas promessas, mas como se arrodeou de muitos religiosos, talvez tenha atrapalhado ele. Eu gostaria que você comentasse isso e eu vou fazer um comentário também sobre esse assunto, que é esse final da sua palestra. Eu acho que vale a pena a gente ter uma visão mais ampla do assunto. Mas pode comentar primeiro. Ah, eu acho que é muito difícil nós tirarmos conclusões a respeito de posturas geopolíticas, porque as pressões são muito grandes. E, e eu acho que não foi a questão, não vem a ser com os religiosos, não. Eu acho que não são com os religiosos. A questão mesmo é com o comércio com os árabes. Durante o governo os governos petistas, muitas empresas brasileiras, e principalmente porque o dono da Sadia, ele teve uma influência muito grande no governo, no primeiro governo Lula, e muitas empresas, elas montaram todas as estratégias, elas montaram as plantas das suas fábricas para atender as demandas árabes. Então, há empresas que a forma de você sacrificar, de você matar os animais, seja frango, seja gado, ela segue os padrões halal, inclusive na forma com que o prédio foi construído, e isso acabou gerando, por conta do agronegócio, por conta de todo esse setor da economia, ele acabou por gerar uma dependência do comércio árabe. Ah, e, e eu acho que é mais por aí do que a presença dos religiosos. Né? Eu acho que os religiosos é que deveriam ter pressionado mais, mas eles estão mais interessados também em abocanhar algum naco do poder aí do que em defender especificamente o Estado de Israel, infelizmente. Para complementar, a Sueli diz: Brasil não fica coado por isso, né? E fica no muro, em cima do muro. Bom, a minha colocação é o seguinte: não, nós estamos no mundo e essa é a realidade. Nós vamos continuar negociando com a China e nós vamos continuar negociando com o mundo árabe. Aqui o Brasil realmente pode se tornar um exemplo de coexistência e convivência. Nós temos lá em Israel a família Shukma, que tinha, né, tem um hotel aqui em Campos do Jordão, em que um dos seus fornecedores era palestinos aqui de São Paulo, e a relação deles, judeus e árabe, muçulmano, das melhores possíveis na questão do negócio. Eu tenho um amigo muçulmano aqui, o senhor Osmar, e ele falou que o melhor amigo dele no mundo, né, dos móveis aqui, tem uma loja, era um judeu, que quando ele quebrou, não tinha como pagar, o seu fornecedor judeu falou: não, eu te entrego o que você precisar, os móveis que você precisar, e você me paga quando você puder. Então, eu tenho os dois lados eu tenho aqui na minha convivência. Então, nesse sentido, o Brasil é um bom negociante, não acho que é ruim, e nós vamos negociar sim com os árabes muçulmanos, com a China. Não estou dizendo que eu sou a favor, né? Mas essa é a realidade. Nós temos que lidar com aquilo que nós temos. E quando a gente pensa de política interna, que não tem como, vai afetar a questão da política externa, vide agora o Trump, né, em vésperas de eleição, toda a situação que ele está, devido à pandemia e essa pressão toda da esquerda, é que nós temos um histórico, como você bem falou, de 40 anos o Brasil votando contra Israel na ONU. Foi agora no governo Bolsonaro que o Brasil passou a votar a favor de Israel na ONU. Então, nós temos um ano e meio de governo em que não tem um dia que não há dezenas de ataques ao presidente, aos seus ministros e às pessoas da base. Agora nós estamos sofrendo ataque de pessoas como nós, assim, que falamos na internet. Tem pessoas sendo presas por apoiarem o presidente.
Claro, se há ameaça, se tem todas essas questões que já são contempladas no Código Penal, que deve ser aplicada a lei a todos, mas nós não estamos vendo isso aqui. Então, imagina como que os seus ministros, o Ernesto Araújo, inclusive, o Bolsonaro e toda a equipe, né, que está ali para tentar uma governabilidade, a Dilma acabou com o país. Né? Os comerciantes me falavam na mesa de café, judeus, inclusive, no Bom Retiro. Acabou a minha gordura, pastor. Agora tem que melhorar, porque o meu dinheiro que eu tinha para manter a lujinha já foi. Não tem mais agora. Aí temos essa situação da pandemia. Então, de fato, esse governo está sendo muito bom, como você mesmo comentou, internamente, em conseguir realizar coisas. Irmãos, agora vai ser aprovado, depois de 20 anos, o marco, né, do saneamento básico. Dos 200 e tantos milhões aqui, 100 milhões não tem saneamento básico em casa. Nesse governo foi aprovado. Tá entendendo? Agora, quando a gente pensa em Israel, se o governo Bolsonaro terminasse hoje e ele não tivesse ainda cumprido sair dessa comissão que você falou e não tivesse não, né, ter transferido a embaixada, eu estaria por satisfeito porque é a única coisa que ele conseguiu fazer, que já é muita coisa diante de tantos ataques. Roberto, nós estamos vivendo aqui no Brasil uma coisa inédita. O governo Bolsonaro está sofrendo tanto ataque que a comunidade judaica, que não é homogênea, nunca foi, nunca será, mas ela está se dividindo e está tendo atrito entre judeus pró-Bolsonaro e judeus contra Bolsonaro. E isso não existia em governo nenhum anterior. Então, nós estamos vendo uma situação muito delicada com relação à comunidade judaica aqui no Brasil. Bom, ainda tem, né? Nós estamos aí 1 ano e meio, então temos mais 2 anos e meio de governo. Agora, se ele conseguir chegar, porque até o judiciário está tentando tirá-lo, vai ser uma grande vitória. Então, imagine a cabeça desse homem e os seus ministros em relação às questões externas e a questão econômica. Tudo isso pesa mesmo. Então, eu gostaria de dizer para as pessoas que estão nos assistindo que eu também vibrei, mas logo eu percebi que nós estamos numa questão estratégica muito mais complexa. E eu também vejo, embora essa atitude do Bolsonaro de ser mais aguerrido e ser essa pessoa que ele é, me lembro, quando falou do Begin, eu associei os dois, eles são muito parecidos. Eles têm essa questão estratégica, né? Eles são enxadrezistas, né? Vamos colocar assim, tá bom? Então era isso que eu gostaria de falar, mas eu não sei se... aqui, tem mais uma questão que é para você aqui, para você comentar, que a Sancha Moura, ela disse: comente, se possível, algo do governo conjunto, olha, muito bem colocado isso aqui, do Netanyahu com a esquerda israelense e os reflexos desse acordo no plano internacional. Tá? Você está com a palavra. Você pode repetir a pergunta? Sim. Comente, se possível, algo do governo conjunto do Netanyahu com a esquerda israelense e os reflexos nesse acordo no plano internacional. Sancha, a Sancha, eu conheço bem a Sancha. Olha, o governo conjunto de Israel não é com a esquerda, viu? Não é com a esquerda. Tanto o Gantz quanto o Netanyahu, o Gantz é de centro-direita, não chega a ser centro-esquerda, né? Ele é um general do exército, ele tem posturas conservadoras também, e os partidos de esquerda não compõem o governo, né? Então, agora, o que acontece, e é um problema em Israel, que são os partidos religiosos, né? O Partido Sha'as, que é um dos partidos mais religiosos, ele barganha para poder compor governo, né? Então, não há uma participação da esquerda no governo do Netanyahu, viu? São adversários, mas são adversários que estão mais alinhados para a direita do que para a esquerda, viu? Muito bem. Eu acho, não sei se tem mais alguém que gostaria de perguntar, não sei se eu passei alguém aqui, nós estamos chegando ao fim.
mas ainda dá para uma última pergunta. Alguém tem aí mais uma pergunta para o nosso irmão Roberto? Mais alguém? Vamos aí aguardar mais um instante. O pessoal está agradecendo, está concordando, comentando, mas não temos nenhuma pergunta aqui, né? Alexandre, Sim, é, em relação ao comentário do Josiel há pouco, a respeito do dólar, do shekel, eu acho interessante só fazer uma observação que o custo de vida em Israel é um custo de vida muito alto, né? E a tendência agora, com essa crise gerada pelo Covid, é, é que as coisas não fiquem facilitadas, né? Israel tem um problema grave, que é a questão de moradia. Os aluguéis em Israel são muito caros, por uma questão mesmo de espaço, são aluguéis muito caros. E também a economia de Israel, ela tem que suportar, no sentido de dar suporte, a todos os gastos que Israel tem com a sua defesa, né? Cada vez que um mísselzinho, um rocket é lançado, um rocket que custa 300 e poucos dólares, é lançado para Israel, Israel gasta milhares de dólares para derrubar aquele rocket. Então, esse custo da segurança de Israel acaba refletindo na economia. Então, por conta disso, a gente vê que nós temos um amigo nosso que está morando em Israel agora, o Luciano, e o Luciano ele tem postado fotos de produtos que ele compra. Então, um desodorante que chega a custar quase 30 reais, um pequeno desodorantezinho, equivalente a 30 reais, né? Ele paga lá o dobro do que nós pagamos aqui. E, então, por conta disso, o reflexo todo vai para o valor da moeda, né? O reflexo todo vai para isso, e Israel sofre com essa questão de ter uma economia comprometida e de ter um custo para a sua segurança, um custo muito alto. Então, é isso, Josiel, que dá esse impacto no câmbio, dá esse impacto no dólar, dá esse impacto em toda a economia israelense. pois é, o nosso querido amigo Miguel Nicolaevski, que é uma das pessoas que eu quero fazer uma live também, ele postou hoje, né, o problema dos artistas que estão numa dificuldade, porque eles vivem do seu trabalho, né, de arte, de expor nas ruas, nas casas de espetáculos, estão com grande dificuldade econômica lá. A questão da moradia, eu estive em 2019, no ano passado, Israel virou um canteiro de obras. O Miguel também tem um vídeo muito interessante falando que a opção, ele dá várias opções, e uma das opções é morar mais longe e pegar o metrô não, o trem que eles têm, que, que vai virar a realidade nossa aqui de São Paulo, de você levar 1 hora até o serviço, 1 hora e meia. Mas essa é a possibilidade de você vir da Galileia, lá de Aco e ir para Tel Aviv, onde é realmente o polo, né, de serviço e tal. Mas nós temos aqui Idelvane Duarte perguntando sobre a mídia brasileira. Acho que vale a pena, e essa seria a última pergunta para a gente encerrar. Sobre a mídia brasileira, o que você tem a dizer? O, Recentemente eu postei um comentário no. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Pam, pam, pam. Tá aqui. Agora deixa eu ver se eu encontro a frase especificamente que eu quero citar para vocês. Ah, esse livro, Que Futuro para Israel, tem uma frase aqui que ela é interessante. Fala bem assim: o trabalho ideológico que foi feito do lado palestino, está usando a expressão palestino aqui, né? O trabalho ideológico que foi feito do lado palestino
e o eco muito amplificado que lhe foi dado pela imprensa ocidental desempenharam um papel importante na mudança da representação de Israel no mundo. Indiscutivelmente, a mídia, a imprensa, ela é responsável. E eu achei interessante que essa frase foi dita por um francês. Ele é ligado aos intelectuais lá de Paris, e ele tem essa percepção de que a mídia tem uma influência extremamente danosa em relação à imagem de Israel, e construiu essa imagem. E agora não começa na mídia, viu? Não começa na mídia. Isso começa dentro das universidades. Houve um aparelhamento dentro das universidades, houve um aparelhamento dentro das universidades, e é as universidades que formam os jornalistas e que depois jogam esses jornalistas sem conhecimento. Tem jornalistas que nunca pisaram no Oriente Médio, nunca pisaram, e que escrevem sobre o Oriente Médio como se conhecesse com uma palma da mão. Na verdade, eles compram compram o que é vendido por outros jornalistas. Tem esse livro aqui que eu acho interessante também, né? A Tribo Jornalística. A Tribo Jornalística. Como que os jornalistas se alimentam de notícias que são passadas por outros jornalistas, sem nunca ter ido ao campo. Se retroalimentam, é verdade, né? Sem nunca ter ido ao campo, né? E há entre eles um pacto mesmo de se ajudar mutuamente. Então, quando você vê um jornalista da Globo dizendo uma coisa, você vê o jornalista do UOL apoiando o que ele está dizendo. Um pouco antes de entrar na live aqui, eu estava lendo uma matéria do UOL comentando a demissão daquele jornalista, o Lacombe, da Rede Bandeirantes, e a interpretação que o jornalista do UOL faz é ridícula, é completamente ridícula, mas não é em defesa do colega, é em defesa da estrutura, porque todos eles estão morrendo de medo de perder o seu emprego. Todos eles estão morrendo de medo de perder o emprego. Né? Graças a Deus que as bandeiras que nós defendemos são bandeiras boas. Mas imagina se o pastor Alexandre Dutra me convida para falar aqui, e quando chega aqui eu começo a falar tudo contra Israel. É a última live que ele me convida, nunca mais ele me convida. Então, os jornalistas, eles, na verdade, estão zelando pelos seus postos de trabalho, e por conta disso eles vão agradar a quem o está pagando. Então, a mídia, infelizmente, esse é um desafio muito grande. Eu fiz até uma relação, e depois eu posso até compartilhar com vocês, que eu não me lembro agora onde está, mas eu fiz uma relação no meu Facebook dos jornais do mundo na Inglaterra. Esse é conservador, esse é liberal. Na Alemanha, coloquei jornal por jornal, país por país, que é para você, quando vê a fonte, por exemplo, se você vê alguma coisa de Israel que vem do Haaretz, esquece. Né? O Haaretz é do PSOL, não é nem do PT, é do PSOL, tá entendendo? De Israel. Então aí você fica pensando, o jornal é israelense, o jornalista é judeu. Sim, mas que jornal é esse? E que jornalista é esse? Né? Então depois eu passo para o Alexandre, para colocar no grupo, Alexandre, e essa ideia de, aqui em Portugal, qual jornal que é conservador, qual jornal que é esquerdista, tá entendendo? Que é para a gente saber peneirar as notícias que nós recebemos pela mídia. Muito bem, então, para terminar,
o que nós estamos vendo aqui em São Paulo, e o Benjamin, se ele ainda estiver conosco, um parente dele, o André Leist, é um dos caras assim, está indo para os centros universitários, faculdades, universidades, né? Estava, né, antes da pandemia, para tratar sobre Israel. Mas o que que ele fez? Ele foi conhecer o Oriente Médio, ele viveu em Israel. Ele faz lives aqui, traduzindo direto das pessoas com quem ele tem o bate-papo, do hebraico para o português. Então é um rapaz sensacional e ele tem a sua mídia, Como que é o né? nome dele? Como que é o nome? André Leist, só que escreve com J, mas né, como o Benjamin me corrigiu aqui da outra vez, ele é Leist, só que com J no lugar do I. André Leist. Eu Bom, acho que eu sei quem é. Eu sei quem é. sim, ele é formidável. A CONIB também, que é a Confederação Israelita do Brasil, ela tem notícias diariamente. É excepcional. Bom, agora tudo isso através dessas mídias não convencionais, não da grande Sim, imprensa, porque a grande sim. imprensa realmente está contaminada. A Cláudia está dizendo aqui, ó, perfeito sobre o aparelhamento nas escolas e faculdades. Minha filha, que hoje faz jornalismo, teve altas discussões em classe de aula com professores de esquerda que falavam o que realmente não conheciam e que somente rezavam a cartilha. Parabéns pela live. E Uhum. terminamos então com essa fala da nossa irmã Cláudia, agradecendo toda a Rabá, a Ri. Muito obrigado, meu irmão Roberto. Que Deus te abençoe você, a Verônica, a Jordana e o Josh ricamente. E quem sabe a gente vai se encontrar aí em Portugal e vai ser um prazer. Aliás, o Moura, que é o nosso praticamente agente de viagem aqui, das caravanas de Israel, ele quer que você prepare aí um roteiro para a gente quando nós passarmos por Portugal, indo para Israel, você ser o nosso guia. Vai pensando aí o que dá para fazer em um dia. O Alexandre, você me permite Ah, só uma observaçãozinha? sim, É, me entristece muito quando eu vejo grupos que saem do Brasil e, ao passar pela Europa, passa pela Itália, pela França e não passa por Portugal, né? A história, a história judaica em Portugal é riquíssima e com uma vantagem, falando a nossa língua e a um preço muito mais inferior, tá entendendo? Um cafezinho aqui na Espanha do lado custa 2 euros. Um cafezinho na França custa 2,53. Aqui custa 60 cêntimos. Tá entendendo? Então, a história é rica. A história é rica. A rede das judiarias que tem aqui, exatamente. principalmente, a rede das judiarias é fantástica. Então, é mais interessante, fala a nossa língua e está dentro do nosso bolso muito melhor aqui do que outros países aí, viu? Muito bem, Concordo com ele. O Moura tá empolgado, nós já conversamos, nós queremos fazer essa viagem, as nossas caravanas sionistas. Então, meus irmãos, orem, se envolvam, entrem no canal no YouTube dos Amigos de Sião, se inscrevam também no Facebook dos Amigos de Sião e orem, porque Deus pode nos dar essa alegria de visitar, né, Israel, passando pela Europa, parando em Portugal e temos aí o nosso querido irmão Roberto como nosso guia, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e um Shabbat Shalom e até a próxima live. Deus abençoe. Shalom, shalom. Até mais. Você vai, Alex?